estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a participação dos professores Vinícius Braz e Bruno Galvão, da área de Ciências da Natureza, e da nossa intérprete de Libras, a Mariana Tupinambá. Seja bem-vindo, professor Bruno. Antes de voltar para as nossas perguntas, vamos relembrar mais algumas aulas de ciências. Professor Bruno, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas hoje. Bom, primeiro um abraço para você, Daniela, um abraço para você, Vinícius, Bruno. Tudo bem com vocês? Espero que bem. esteja tudo bem com vocês em casa. Trabalhei com o 7º ano o assunto máquinas simples, é um assunto aí mais ligado à física, né? Que é uma das áreas dentro das ciências. 8º ano trabalhei tipos de energia, também ligado à grande área de física, também dentro de ciências, onde nós falamos um pouco sobre em quais tipos de energia a energia elétrica se converte nos aparelhos dentro de nossas casas. E com o 9º ano eu trabalhei o assunto especiação, né? Como que se formariam novas espécies, quais os mecanismos que levariam à formação de novas espécies. Obrigada, professor Bruno. Agora que já relembramos, né, as aulas do professor Bruno, acho que está tudo pronto aí para a gente continuar, né? Vamos lá? A nossa primeira pergunta desse último bloco é uma dúvida de 9º ano. E é para você, professor Bruno. Como a variabilidade favorece a especiação? Bom, quando nós pensamos em especiação, ou seja, formação de novas espécies, nós também devemos pensar que é impossível que se formem novas espécies se não houver diferenças entre os seres vivos que já existem. Então aí a gente está falando de variabilidade entre os seres vivos, né? Uma vez que para haver especiação precisa de que ocorra seleção natural, a seleção de seres vivos mais bem adaptados às condições ambientais necessita que esses seres vivos sejam diferentes. Senão você vai selecionar o quê? O que a seleção natural vai selecionar se todos os seres vivos fossem idênticos, não houvessem características diferentes para serem selecionadas. Por isso a necessidade da variabilidade, que os seres vivos tenham grande variabilidade para que ocorra o processo de seleção natural e dessa forma também ocorram os processos de especiação. Obrigada, professor Bruno. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida aqui é sobre a aula hoje de 1º ano. Qual a diferença entre mórula e blástula? Então, boa pergunta aí. Quando a gente fala, então, tanto a mórula quanto a blástula, nós estamos falando aí da primeira etapa, aí, então, desse desenvolvimento embrionário, que vai ser a segmentação, onde esse zigoto, então, né, ele vai acometer, né, várias clivagens, sucessivas aí divisões, onde vão aumentar aí o número de células. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, em mórula, né, mórula, então, ele vai ser aquela esfera, que a gente vê aquela esfera maciça, com vários, então, micrômeros lá, né, vários, então, unidades. Quando a gente vai já para a blástula, que aí, né, é o final aí da etapa da segmentação, a gente tem o quê? A mesma esfera, só que, porém, essa esfera ela vai ser oca, onde nós temos uma cavidade, onde essa cavidade ela vai ser a blastocele ou blastocela, tá? Que vai ser essa cavidade que vai originar aí o arquêntero, que a gente vai ver, e também a blastoderma, que vai revestir, vai ser então esse conjunto de células que irá revestir então essa blástula. Então, recapitulando aí, a mórula vai ser aquela esfera, então, aquele bolo maciço de células, e quando a gente vê a blástula, a gente sempre lembra em blastocela, que vai ser o que? A cavidade que nós vamos ter, e a blastoderma, que vai ser essa camada de células que irá revestir. Ótimo, obrigada, professor Vinícius. A nossa próxima dúvida agora é sobre a aula do 7º ano. Professor Bruno, as ferramentas que utilizamos são todas máquinas simples? Bom, se nós pensarmos em ferramentas, aquelas ferramentas que nós temos numa caixinha de ferramentas, né, do tipo alicate, chave de fenda, esse tipo de ferramenta, em geral, são máquinas simples, né?
São máquinas que possuem apenas um componente, né? Então, você tem o alicate, é um componente só, ele é uma espécie de máquina simples, você pode ter uma alavanca, você pode ter, então, as chaves de fenda, você pode ter um alho, que é aquele de apertar parafusos, enfim. Então, essas ferramentas, sim. Agora, quando você pensar em ferramentas que são mais complexas, né, que são ferramentas compostas, aí você não vai estar falando mais de máquinas simples. Se eu pensar no que eu poderia chamar de uma máquina, eu poderia chamar uma bicicleta de uma máquina. Ali você não tem só uma roldana, você tem roldana ligada a uma corrente, você tem uma outra roda, você tem o guidão que usa um outro sistema, aí você já tem uma máquina composta. Ótimo, professor. Vamos para a próxima? Nossa próxima dúvida é para você também, é uma dúvida de 9º ano. A seleção natural precisa da variabilidade para ocorrer especiação? Na verdade, então, é bem semelhante à primeira pergunta. Acabou que eu respondi ela toda de uma vez, não é, professor Vinícius? Normal. Então, a ideia aqui, vou resumir bastante aqui. Você precisa que exista variabilidade, ou seja, diferenças entre os seres vivos. Essas diferenças vão ser selecionadas pela seleção natural e, de acordo com essa seleção, aqueles seres vivos que permanecerem, muitos vão permanecer e vão formar novas espécies depois de sofrer esses processos de seleção que estão envolvidos aí na evolução. Basicamente essa é a ideia. Ótimo, professor Bruno. Vamos para a próxima? Nossa próxima dúvida é para você, professor Vinícius, é sobre a sua aula do 1º ano. Qual a função do vitelo? Então, quando a gente ouve muito falar, né, em vitelo, tudo, o que vai acontecer? A gente sabe que todo zigoto, né, todo ovo, ele vai ser, né, originado, então, da fecundação de um óvulo espermatozoide e que vai originar, então, um animal. O que acontece? Ele terá que ter uma substância nutritiva, geralmente grande composto de maior parte de proteínas. Essa substância, então, que vai então nutrir esse animal durante esse desenvolvimento embrionário, é o que eu vou chamar de vitelo, que vai ser essa reserva, digamos assim, que irá fazer essa nutrição a esse embrião. E aí nós temos aí a classificação dos ovos, né, de acordo com a quantidade de vitelo, e também a gente tem a questão de, se eu tenho pouco vitelo, obviamente, como que igual, por exemplo, vamos pegar aí no nosso caso, nós seres humanos, nós somos animais, né, nós somos mamíferos placentários, ou seja, nós temos placenta, a partir do momento que o nosso tipo de ovo é um ovo que é chamado de alécito, por muitos aí, ou que nós falamos na aula hoje de um ovo oligolécito, ou seja, nós temos pouco vitelo, quase que nada. E aí pensa, numa gestação de 9 meses, como que será feita então essa nutrição desse embrião? Aí nós temos os anexos embrionários aí que vão auxiliar, que no nosso caso a gente sabe que nós temos aí o cordão umbilical com a placenta que vai fazer esse caminho dessa nutrição e de outras funções, mas que irá substituir, digamos assim, a questão do vitelo. Mas aí pense, uns animais que não têm essa questão da placenta ou que o desenvolvimento vai ser feito fora do corpo da mãe, eles necessitam de ter uma quantidade maior de vitelo. Por quê? Para nutrir esse embrião durante o desenvolvimento embrionário. Obrigada, professor Vinícius. Nossa próxima dúvida agora é sobre a aula de 8º ano. Professor Bruno, o que é o princípio de conservação de energia? Bom, conta pra gente. Vou contar agora. Quando nós falamos de transformação de energia e tipos de energia, é muito importante que nós possamos entender antes que a energia ela não se perde, não se cria, ela sempre se transforma. Parece até com a lei de Lavoisier da química, né? Lavoisier já falava isso. Então, só que aqui transportada para a física, falando de energia, a energia se comporta dessa forma também. Então, quando você tem uma queimada, por exemplo, aquela energia contida naquele fogo, ela produz um tipo de energia chamado
calor, não é verdade? Agora, esse calor vai simplesmente sumir no ambiente, vai desaparecer? Não. Esse calor, ele vai se transformar em algum outro tipo de energia. A energia, ela nunca vai se perder e ela não vai ser criada. Ela sempre vai ser transformada, um tipo de energia em outra. Então, esse é o princípio básico para a gente começar a falar de energia e de transformação de energia e tipos de energia. Obrigada, professor Bruno. Nossa próxima dúvida também é para você, só que agora é sobre a aula do 7º ano. Explique a diferença de força potente e força resistente. Tá, bom. Ele fala assim, tá, para voltar né, na aula. Vai lá no 7º ano. Vamos voltar lá no 7º. Rebobina, isso. Então, a ideia aqui, a gente está falando basicamente de alavancas, né? Então, vamos porque eu pensei que está aqui, como que eu poderia mostrar isso aqui? Então, vamos pensar aqui que esse braço meu aqui é um suporte na minha mão aqui e eu vou usar aqui agora o meu braço direito como uma alavanca para suspender um peso qualquer desse lado aqui, ó. Poderia até ser essa canetinha aqui, né? Que eu vou suspender esse peso aqui. Mas imagina um peso aqui que eu não quero que a caneta caia. E aí você vai, essa caneta que tiver aqui em cima, ou qualquer peso que eu colocar, ela vai estar fazendo uma força sobre essa alavanca. Essa é a força resistente. E ela vai fazer uma resistência à força que eu vou fazer do outro lado, empurrando essa alavanca para suspender esse peso aqui que eu quero suspender como alavanca. Então a força potente é aquela que a gente faz, é uma força contrária à força resistente. A força que você quer fazer, então, para levantar aquele objeto é a força potente e o objeto está fazendo uma força resistente a esta força que você está fazendo. Essa é a ideia, espero que tenha ficado claro. Ok, professor Bruno, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida agora, professor Vinícius, é sobre a aula do 1º ano. Professor Vinícius, explique novamente sobre os tipos de ovos e segmentações. Então, essa daí é uma dúvida recorrente, que vai até de encontro, né, ao que nós falamos aí na questão anterior. Aí eu vou até usar a lousa ali para a gente, né, compreender melhor sobre esse assunto. O que acontece? Nós vimos então na nossa aula que a gente tem aí, né, os ovos, eles são classificados de acordo com a quantidade de vitelo existente naquele zigoto. E nós vimos que o vitelo, ele vai ser essa substância nutritiva, então, que vai nutrir esse embrião. Então, eu tenho lá, por exemplo, aqui, um ovo, onde ele vai possuir pouca quantidade de vitelo. Vamos pensar aqui que o vitelo são esses pontinhos aí, bem clarinhos que estão aparecendo aí na tela. Nesse caso aqui, eu falo que ele vai ser um ovo do tipo oligolécito, ou seja, oligo quer dizer pouco, lécito quer dizer vitelo. Então, é um ovo que tem pouca quantidade de vitelo. Tá? É o nosso caso, por exemplo, se a gente for pegar os ovos dos mamíferos. Até falei que nós, seres humanos, nós podemos até falar que o nosso tipo de ovo vai ser tipo alécito, porque tem quase que nenhuma quantidade de vitelo. Nesse caso, quando vai acontecer uma segmentação, né, até formar a mórula, a blástula, pelo fato de ter pouco vitelo, vai se dividir por igual. Então, eu falo que vai ser uma segmentação do tipo holoblástica, olha os nomes lindos, maravilhoso, holoblástica, ou seja, holo quer dizer total, tá? Holoblástica igual. Holoblástica, por que igual? Porque esses 4 bolinhas aqui, 4 células, 4 que nós chamamos de micrômeros ou de blastômeros, por exemplo, a gente tem do mesmo tamanho. Daí o nome holoblástica igual. Quando eu tenho um ovo que vai possuir aqui uma quantidade maior de vitelo um pouco, por exemplo, ele vai ter uma quantidade de vitelo, vamos colocar aqui, ó, mais vitelo, aqui por exemplo, o que vai acontecer? Não, esse aqui não. Aí já foi errado. Quando ele vai ter maior quantidade de vitelo, então aqui ele vai ter mais vitelo do que o outro, tá? Então, esse vitelo aqui,
esse ovo já é do tipo que nós chamamos de um ovo que telolécito, tá? Que ele vai ter telo, quer dizer muito. Ele é um ovo do tipo telolécito. Quando esse ovo é desse tipo, ele vai acontecer o quê? Uma segmentação, onde nós vamos ter aqui uma questão, olha, dividiu tudo, só que vai estar desigual. Holoblástica, desigual. Ó, segundo, quando eu tenho um ovo que vai ter uma quantidade de vitelo bem grande, eu chamo aqui, ó, megalécito. Isso acontece muito nas aves. Esse megalécito, então, vai dividir só aqui, ó, em cima. Então, a gente tem as bolinhas só aqui, ó, que eu chamo de uma segmentação meroblástica superficial. Ou seja, acontece aqui. E as dos insetos, que vão ser aquelas somente na superfície. Obrigada, professor Vinícius. Vou pagar aqui. Vamos pagar. Então, obrigada. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do seu PET-7, eu quero lembrar também que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando que todas as nossas aulas ficam disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir aí quantas vezes e onde quiser. Agradeço a presença dos nossos professores em intérpretes de Libras que estiveram hoje com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!